Fala galera! Na aula de hoje a gente vai aprender sobre as memórias RAM e ROM. Eu dividi essa aula aqui em duas partes e nessa primeira parte a gente vai ver a memória RAM. Então o que a gente vai aprender nesta primeira parte? A gente vai ver o significado da palavra RAM, vamos ver como são os módulos de memória, como funciona a memória RAM, para o que ela serve, em qual parte do computador ela fica, o que são slots e como são encaixadas as memórias na placa-mãe. Então vamos começar. O computador ele vai precisar de uma memória de acesso rápido para ser utilizada enquanto ele está em funcionamento. Essa memória vai fazer com que o computador se lembre, por exemplo, que um programa está em aberto, mesmo que esteja minimizado. Os programas que estão abertos, pessoal, eles não precisam ser armazenados a longo prazo. Eles só precisam ficar ali no local, de rápido acesso para que o processador ele possa utilizar enquanto o computador estiver em funcionamento. Então, um bom exemplo é, a gente liga o computador, abre o navegador de internet e pesquisa por uma página no Google. Essas informações com a nossa pesquisa, elas vão ser armazenadas dentro da memória RAM. E quando a gente minimiza esse navegador, o computador ainda precisa entender, ou seja, ele precisa se lembrar que aquele programa ali ele ainda está funcionando, está em aberto. Então, é aí que vai entrar a memória RAM. Então vamos lá, pessoal. O que significa RAM? Bom, já posso adiantar que não é a mulher do sapo. RAM é o acrônimo de Random Access Memory. Em português, significa memória de acesso aleatório. Para quem está se perguntando o que é um acrônimo, é uma sigla que eu consigo ler, tá? Então, RAM, eu não digo RAM, eu posso ler RAM. Então, quando eu tenho uma sigla, por exemplo, IBGE, que eu preciso dizer letra a letra, aí é uma sigla. Quando eu consigo ler, por exemplo, SEDAI, eu consigo ler. Então, é um acrônimo, beleza? Então, memória de acesso aleatório, esse termo aleatório, ele quer dizer que o processador ele pode acessar a qualquer momento e de forma aleatória os dados que estão armazenados na memória. E com aleatório, eu quero dizer que o navegador ele não acessa de qualquer jeito, não acessa de forma aleatória. Ele pode acessar de forma aleatória. Então, isso significa que, se eu tenho meus dados gravados na memória, o processador ele pode, em qualquer local, pegar esse dado que eu preciso para poder trabalhar com ele, sem precisar seguir uma sequência antes, sem precisar analisar os dados que foram gravados anteriormente. Então, o processador, que é esse cara que vocês estão vendo aí na tela, que é a CPU, ele trabalha de forma conjunta com a memória RAM. Então vamos lá, o que é um módulo de memória? Esse chipzinho aí, essa placa de circuito que vocês estão vendo aí na tela, é um módulo de memória RAM. E ele também pode ser chamado de pente de memória RAM. Nele, há diversos chips, como a gente pode ver, que estão marcados aí para vocês, que se chamam chips de memória. São nesses chips que são gravadas as informações que a gente tem aberto no computador. Então vamos ver o funcionamento agora interno de cada um desses chips. Dentro desses chips, pessoal, que a gente acabou de ver, esses chipzinhos de memória, a gente vai ter o banco de dados. Então, esse banco de dados ele vai ser organizado em forma de matriz, ou seja, separados entre linhas e colunas. Então, em destaque aí eu vou ter o meu banco de dados, vou ter colunas e também vou ter linhas. Então, quando a gente tem um encontro de uma linha com uma coluna, essa interseção ela vai se chamar célula. Essa célula é onde vai ficar armazenado os dados. Nessa matriz, a gente tem uma matriz pequena aqui, só com o objetivo de ilustrar, mas dentro de cada chip desse, existem milhões de células em cada um deles, que vão fazer o armazenamento desses dados. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de módulos de memória RAM com seus respectivos anos de fabricação. Então, eu tenho a memória do tipo DDR, que foi inventada a partir do ano 2000, DDR2 em 2003, DDR3 em 2007 e DDR4 em 2014. Essa sigla DDR, pessoal, a gente vai ver numa próxima aula, aqui eu só quero ilustrar alguns tipos de módulos de memória RAM, para vocês poderem conhecer. E eu tenho a memória mais recente, que é a memória DDR5. Então vamos lá, galera, prosseguindo aqui com a nossa aula. Para o que serve então a memória RAM?
A memória RAM ela vai ser responsável pelo armazenamento temporário de informações que são necessárias para a execução de aplicativos que estão em uso. Então, por exemplo, a gente tem um jogo que está aberto. Enquanto o joguinho está rodando, aquelas informações que você está vendo na tela, elas estão sendo armazenadas dentro da memória RAM. As memórias RAM, elas são memórias do tipo volátil, ou seja, os dados que estão armazenados nela são apagados quando o computador é desligado. Então, se você tem um jogo ou um arquivo que você está mexendo que está em aberto, no caso de uma falta de energia, por exemplo, quando o computador ligar novamente, depois de reiniciado, você terá que reabrir esses programas, né, que estavam em execução antes dessa queda de energia. Então, isso que significa ser uma memória volátil. Ela só vai armazenar enquanto o computador está ligado e funcionando. Quando o computador é desligado, esses dados eles são apagados. A memória RAM ela também é conhecida como memória principal do computador ou memória de curto prazo. Em qual parte do computador que ela fica? Na placa-mãe, a gente vai ter os chamados slots, tá? Que são encaixes específicos para cada componente do computador. Então, vamos lá. Slot ele vai ser uma fenda, né, que tem na placa-mãe, que vai ser responsável por encaixar os componentes do computador, como a memória, placa de vídeo, placas de rede e demais placas que tiverem, né, para poder fazer o computador funcionar corretamente. Então, nós temos também um slot de memória RAM. A capacidade de memória RAM que essa placa vai suportar vai depender do modelo da placa-mãe, certo? Então aqui a gente pode ver uma imagem de como seria um slot de memória RAM na placa-mãe. A gente tem aqui uma imagem ampliada que está mostrando ali também umas travas que ficam nas laterais desses slots da memória RAM. Essa trava ela serve para poder fixar melhor o módulo de memória RAM na placa. Aqui nessa foto dessa placa, a gente pode ver ali em destaque 4 slots responsáveis por acomodar os módulos de memória RAM. Então, cada placa vai ter uma quantidade de slot, vai variar de modelo a modelo. Existem placas que têm somente um slot, existem placas que têm 4. Então, isso vai variar de acordo com o modelo e também da tecnologia que está sendo utilizada na placa-mãe. Aqui a gente pode ver um pente de memória, né, ou módulo de memória sendo encaixado num slot da placa-mãe. Na foto do superior direito, no lado superior direito, a gente pode ver que esse slot ele tem como se fosse uma guia, que é um pininho que fica no centro do slot. Como a gente viu o módulo de memória RAM, vocês puderam perceber que ele tem uma fenda, está ali em destaque na imagem, tá? Essa fenda é ele que vai fazer o encaixe correto da memória no slot, na placa-mãe. Então ela tem um lado certo para poder fazer o encaixe e isso precisa de atenção. Eu estou destacando aqui com laser que vocês puderem perceber, né? O lado menor da memória e o lado maior. Isso significa que se eu inverter essa memória, ela não vai fazer o encaixe correto, pois a fenda da memória não vai encaixar corretamente aqui no pino que está no slot. Isso significa também que as memórias elas precisam ser compatíveis, ou seja, professor, posso pegar um pente de memória qualquer e colocar no computador que vai funcionar? Não. A placa-mãe ela vai te dizer qual é o tipo de memória que ela suporta. A gente viu que existem diversos modelos, entre eles DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e assim por diante. Então, para você poder escolher o pente de memória correto para a sua placa, antes precisa saber qual é a tecnologia que a placa-mãe está utilizando, tá? Qual o tipo de memória que ela utiliza. Então, se eu tenho uma placa-mãe que suporta memórias do tipo DDR, eu só posso encaixar memórias do tipo DDR nesta placa, certo? Então, não é qualquer memória que vai encaixar de qualquer jeito em qualquer placa. Ela tem que ter compatibilidade com aquele tipo de memória e ela tem que ser encaixada corretamente. Quando a memória é encaixada, essa travinha, como vocês podem ver, ela se anexa aqui na lateral da memória, fazendo o encaixe correto. Quando esse encaixe ocorre, ela faz um clique indicando que o encaixe foi feito corretamente. Então vamos fazer aqui, pessoal, um resumo também da matéria do que foi visto, tá? Então a gente tem RAM, que significa memória de acesso aleatório.
a gente já sabe que ela é uma memória volátil, ou seja, os dados eles são apagados na falta de energia, tá? A memória RAM ela é também conhecida como memória principal ou de curto prazo. Slots, que são os encaixes, né, ou fendas que existem na placa-mãe para cada tipo de componente do computador. E temos também os módulos de memória, que também são conhecidos como pentes de memória, ok? Então é isso, pessoal. Numa próxima aula, na parte 2, a gente vai ver como funcionam as memórias ROM.